Olá, pessoal. Hoje a nossa aula vai tratar de dois capítulos do livro do Chuck Williams. O primeiro vai falar sobre inovação e mudança, e o segundo vai falar das questões dos acordos internacionais. Então, vamos dar início à aula falando um pouquinho sobre inovação e mudança. O objetivo desse capítulo 7 é explicar por que a inovação é importante para as empresas, discutir os diferentes métodos que os gestores podem usar para gerenciar de forma eficaz a inovação em suas organizações, discutir por que a resistência à mudança pode levar ao declínio organizacional e discutir também diferentes métodos que os gestores podem usar para gerenciar melhor a mudança conforme ela ocorre. Primeiramente, a gente precisa entender por que a inovação é importante. A gente sabe que a inovação, ela é um ciclo, né? Ela possui o ciclo. Então, ela tem um começo, um crescimento, um progresso, o clímax, e posteriormente, essa inovação, ela chega a um estágio de estabilidade e, posteriormente, ela começa a declinar. Então, a gente precisa entender que toda inovação ela possui um ciclo tecnológico, né? Ela começa lá com o nascimento de uma nova tecnologia e termina quando esta atinge os seus limites e é constituída por outra mais nova e substancialmente melhor. Nós precisamos entender também que o padrão, né, de inovação, a curva, né, padrão da inovação, ela é em forma de um S. Ela se caracteriza primeiro por um lento progresso e em seguida por um progresso mais rápido, né? Depois ela chega, né, a um estágio de amadurecimento e atinge os seus limites. Então, ocorre sempre quando há grandes avanços ou mudanças em conhecimentos, em ferramentas e em técnicas. É importante também ressaltar, né, que a inovação ela passa por fluxos, né, que são padrões de inovação ao longo do tempo, que podem criar uma vantagem competitiva sustentável. E para isso a gente precisa entender como que é possível, né, criar um padrão de inovação voltado para uma vantagem competitiva sustentável. A gente primeiro precisa entender, né, que ela começa com uma descontinuidade tecnológica, depois é seguida por uma mudança descontínua e depois seguida por um designer dominante, né? Isso vai levar a uma mudança incremental. Então, toda inovação, ela passa por esse fluxo de inovação, a descontinuidade tecnológica, a mudança, e depois o surgimento, né, de um novo designer que vai se tornar dominante, né? A gente precisa também entender que existem alguns métodos para se tornar a gestão da inovação mais eficaz, né? E o que a gente poderia fazer para tornar essa gestão da inovação mais eficaz? A criação de ambientes de trabalhos criativos, né? E o que é isso? É, na verdade, você contemplar culturas de ambiente de trabalho em que as pessoas percebam que novas ideias são bem-vindas e valorizadas e encorajadas. Então, trabalhar sempre com um ambiente criativo, né? Existe também um método de criação de fluxo, né, que é você propiciar aos seus trabalhadores um estágio psicológico de ausência de esforço. O que significa isso? Né? Que a pessoa ela deve se tornar completamente absorta do que está fazendo, porque assim ela vai se engajar mais, né, no processo de criação e, com isso, o tempo, né, vai acabar passando mais rapidamente. Nós temos aqui para o ambiente de trabalho criativo alguns componentes. O que a gente precisa estar inserindo nesse ambiente de trabalho para que ele seja mais criativo? A gente precisa trabalhar com liberdade, propiciar ao funcionário, ao trabalhador, né, a liberdade de pensar, né, em diferentes ideias, em diferentes possibilidades, né, para você implementar uma inovação. Você tem que dar a ele também, garantir ao trabalhador um trabalho que seja desafiador, né? É necessário também, como já foi falado em outras aulas, a questão do encorajamento, tanto do grupo quanto da supervisão, né? É necessário também haver os incentivos organizacionais, né?
o que seriam esses incentivos organizacionais? A organização ela precisa garantir ao trabalhador que atue nessa área de inovação as ferramentas necessárias, os recursos necessários. Dessa forma, ela vai estar incentivando, né, que o ambiente de trabalho também seja criativo e garantir também a ausência de impedimentos, né? Também nós temos aqui, como um método também para uma gestão eficaz, a abordagem experiencial. O que é essa abordagem experiencial? Na verdade, é um gerenciamento de inovação durante a mudança descontínua. Então, quando a inovação ela está no seu início, né, passando por um processo de mudança descontínua, né, ela está passando pela primeira etapa do processo de inovação. Então, ela pressupõe, né, que essa inovação ela tem que ocorrer em um ambiente altamente certo, ela está ocorrendo no ambiente certo, a intuição, né, as opções flexíveis e a experiência prática, né, às vezes é um ponto-chave, né, para que essa mudança para a inovação ela seja realmente efetivada, né, a redução da incerteza, né, e aceleramento do aprendizado e compreensão também são importantes. E o que a gente pode observar nessa abordagem experiencial é alguns aspectos, como acúmulo, né, de experiências por projetos, testes, marcos fundamentais, equipes multifuncionais e liderança poderosa. Nós temos a abordagem da compreensão, né, que já é um gerenciamento de inovação durante uma mudança incremental, mais para o final, né, do processo de inovação, né? Então, ela pressupõe que a inovação incremental possa ser planejada usando uma série de etapas, né, envolve já o planejamento, né, das ações de mudança da organização, né, da inovação, aliás, essa etapa também, né, essa abordagem, ela comprime o tempo necessário para concluir as etapas, né, para acelerar a inovação, e nós temos alguns aspectos que a gente pode observar nessa abordagem, né, o planejamento, o envolvimento de fornecedores, o encurtamento do tempo das etapas individuais e também das etapas sobrepostas. E aí nós temos a fase do declínio, né, do declínio organizacional. E como que esse declínio ele acaba acontecendo, né? Bom, na verdade o declínio ele ocorre quando as empresas não antecipam, não reconhecem ou não neutralizam as pressões internas e externas, que vão ameaçar a sua sobrevivência, né, por ela não se adaptar, né, às próprias mudanças, né? Então, no estágio de declínio, a gente percebe, né, a cegueira, né, da instituição, ela não consegue enxergar as variáveis que estão influenciando no processo de inovação organizacional e não percebendo essas variáveis, né, ela acaba perdendo, né, o controle de todo o processo de inovação. A inação, que é um estágio estático, né, a empresa não até pode perceber, né, o problema do declínio da inovação, porém ela não consegue agir, né? Também pode, o declínio organizacional pode ocorrer por uma questão de ação errada, né? Algum planejamento que foi mal feito, ou por uma crise institucional, ou uma crise externa, ou a própria ruína, né? Que aí seria a junção de todos esses fatores, né? A empresa não consegue se reerguer, aí não consegue inovar, justamente porque ela está, né, com cegueira organizacional, ela está no processo estático, ela não consegue se desenvolver, não consegue crescer, ela adota ações erradas e muito provavelmente uma crise, né, pode ser interna ou externa, afeta essa organização. E para isso a gente precisa acabar mudando, né, provocando mudanças dentro da organização, né? Então, nós precisamos entender que existem, dentro da organização, nós podemos ter forças de mudança e também forças de resistência. O que seriam as forças de mudança, né? São forças que produzem diferença na forma, na qualidade ou na condição de uma organização ao longo do tempo. São aquelas forças que propiciam a organização
realizar as mudanças que são necessárias de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil, né? Agora, nós temos também as forças de resistência, né? Que apoiam as condições existentes nas organizações, que são as resistências à mudança, resultante, às vezes, até de interesse próprio, de mal-entendidos, de desconfiança, e talvez até de uma intolerância geral ao processo. Então, são forças que impedem, né, a mudança, que a mudança aconteça. E aí, para a gente conseguir gerenciar a mudança, né, a gente precisa entender o processo básico desse gerenciamento, né? Nós precisamos entender que tem que haver um descongelamento, né? Ou levar as pessoas que são afetadas à mudança a acreditar que a mudança é necessária, né? Precisa haver a intervenção de mudança, que é um processo usado para conseguir que os trabalhadores e gestores mudem os seus próprios comportamentos e as suas práticas de trabalho, e posteriormente, após essa intervenção de mudança, essa mudança de comportamento, mudança de práticas e mudança da percepção, tanto dos trabalhadores quanto dos gestores, nós temos um novo congelamento, que aí você vai apoiar e reforçar que as novas mudanças se consolidem. E como que nós podemos fazer esse movimento acontecer dentro da organização, né? Também nós temos métodos para gerenciar a resistência à mudança, né? A educação, que seria a própria capacitação, o treinamento dos trabalhadores, a comunicação, melhorando a comunicação dentro da organização, isso também pode evitar resistência à mudança. Uma maior participação, se você transforma a sua organização em um local onde todos possam participar e dar as suas opiniões, também você evita resistência à mudança. Negociações, né? O apoio gerencial também é muito importante, né? Agora, existe uma forma de você gerenciar a resistência à mudança também por uma forma não muito interessante para as organizações, que é por meio da coerção, né? E esse método, né, apesar dele existir e ser observado em muitas empresas, ele não é o mais recomendável, né? Você, por exemplo, você pode conseguir mudar a resistência, alterar a resistência à mudança em um determinado momento, mas talvez se você adota, né, a coerção, você não vai conseguir fazer uma nova mudança em um outro momento mais propício. Então, o que não se deve fazer quando se lidera um processo de mudança, né? O que os gestores não devem fazer? O que eles devem se atentar para não cometer erros no processo de mudança? Primeira coisa, não estabelecer um senso de urgência suficientemente forte. Olha, nós precisamos mudar, isso é urgente, né? Então, isso não é interessante. Primeiro, porque as pessoas podem não entender ou desconfiar, né, do próprio processo de mudança, achar que o processo de mudança ele vai afetar negativamente de alguma forma, né, no seu trabalho. Então, não se deve também criar uma coalizão suficientemente poderosa, né? Criar um embate muito forte, né? Tem que fazer, isso é necessário, e a mesma coisa que criar uma urgência forte, né? Então, a coalizão é uma forma de você impor a ideia da mudança, né? Não se deve ter também a questão da falta de visão, né? É importante observar, a falta de visão ela está estritamente relacionada, né, com as variáveis que estão interferindo no processo de mudança, né? Então é importante você se ater a todas as variáveis que interferem nesse processo. É importante comunicar, né, a todos dentro da organização que a mudança é necessária e não apenas a uma pequena parcela, né, da organização. Tá? É importante também que se remova todos os obstáculos, né, à nova visão, que seria a visão de mudança organizacional, né? O planejamento deve ser realizado sistematicamente, né, inclusive para criar vitórias de curto prazo. Não se deve declarar vitória muito cedo,
né? Primeiro porque você tem que fazer um planejamento sistemático, você tem que acompanhar esse planejamento, tem que verificar como que é feita a adaptação das pessoas nesse planejamento. Então, declarar vitória muito cedo pode ser prejudicial ao processo, né, de mudança. E também é necessário, né, que se encoraje mudanças na cultura da corporação, né? Um erro muito grande que os gestores cometem é o fato de não, né, ancorar as mudanças na cultura organizacional. Então, toda mudança ela tem que também passar por uma mudança de cultura. Então, tudo isso o gestor tem que observar na hora de fazer uma transição de mudança, né? Então, nós temos diferentes ferramentas e técnicas que podem nos ajudar nesse processo de mudança, né? Nós temos uma mudança orientada para o resultado, né, que seria uma mudança criada rapidamente, e onde se concentra na mediação e na melhoria dos resultados. Então, sempre vai estar sendo apontado, olha, a mudança é necessária porque ela vai, na verdade, surtir tal resultado, né? Então, nós temos lá o exercício da General Electric, né, que seria uma reunião de 3 dias em que gestores e funcionários de diferentes níveis e partes de uma organização rapidamente geram soluções para problemas de negócios específicos e agem em relação a eles, né? Então, assim, você consegue fazer com que as pessoas percebam, né, que esse resultado é positivo, né? E existe também o desenvolvimento, né, organizacional, né? O trabalho de desenvolvimento organizacional, que na verdade é a adoção de uma filosofia ou de uma coleção de intervenções planejadas, né, para a mudança. Então, quando você projeta, né, faz o projeto para melhorar a saúde, o desempenho a longo prazo de uma organização, né, as pessoas conseguem se envolver de uma forma um pouco mais engajada. Então, para a gente resumir aqui esse primeiro capítulo, que trata da questão da inovação e da mudança, né, é importante a gente frisar que a inovação é a implantação bem-sucedida de ideias criativas. Para gerenciar a inovação, as fontes de inovação devem ser o ponto de partida. É importante a gente frisar também que o declínio organizacional ocorre quando as empresas não antecipam ou não reconhecem ou não neutralizam as pressões internas ou externas que ameaçam sua sobrevivência ou não se adaptam a elas. E a mudança é uma função das forças que a promovem e das forças opostas que retardam ou resistem a elas. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre a questão da mudança e tudo mais, a gente precisa também entender como se dá a gestão global, né? Porque geralmente é por meio da gestão global, por meio de acordos, de blocos econômicos, por meio da economia, que a organização acaba tendo que se adaptar, né, a um novo formato, a uma nova forma de gerenciar os seus processos administrativos. Então, dentro da gestão global, nós temos aí alguns aspectos, né, que são mais de ordem externa, né, a gente poderia até dizer, olha, são variáveis externas que acabam afetando diretamente, né, indiretamente e diretamente, né, a forma que a organização ela deve ser gerenciada. Então, qual é o objetivo desse capítulo, né, que nós vamos ver agora, capítulo 8? É discutir o impacto dos negócios globais e das regras dos acordos comerciais que os regem, explicar por que as empresas optam por padronizar ou adaptar seus procedimentos comerciais, explicar as diferentes formas de como as empresas podem se organizar para fazer negócios globalmente, explicar como encontrar um clima de negócios favorável, discutir a importância de identificar as diferenças culturais e adaptar-se a elas, explicar como preparar com sucesso os trabalhadores para missões internacionais. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o que são negócios globais? Nos negócios globais, eles estão relacionados à compra e venda de bens e serviços
por pessoas de diferentes países, né? Ele pode ser feito por meio de corporações multinacionais, que são as corporações que possuem negócios em 2 ou mais países, e geralmente esses negócios globais, eles envolvem os investimentos estrangeiros direto, né? No qual uma empresa cria um novo negócio ou compra um negócio existente em um país estrangeiro. A gente precisa entender também que todas as vezes que é realizado um negócio global, as empresas precisam se ater a alguns aspectos, né? Por exemplo, as barreiras comerciais, que seriam as regulamentações impostas pelo governo daquele país onde a empresa irá instalar o seu negócio, né, ou comprar, né, a empresa, e que aumenta o custo ou restringe a quantidade de bens importados, né? Então, nós estamos falando aí de barreiras internacionais, tais como tarifas, que são os impostos diretos sobre os bens importados, as barreiras não tarifárias, né, que são métodos não tributários para aumentar o custo ou reduzir o volume de bens importados, tais como cotas, restrições voluntárias à exportação, padrão de importação governamental, os próprios subsídios, né, que o governo garante, né, aos produtores daquele determinado país onde eu quero instalar a minha empresa e o qual a minha empresa, como estrangeira, às vezes não recebe ou vai receber também, né? Ah, obviamente que aí há uma pressão das empresas nacionais e também a questão da classificação aduaneira, né? Então, nós precisamos também nos ater aos acordos comerciais que são realizados entre os países. Todas as vezes que eu for instalar uma empresa ou comprar uma empresa de um outro país, eu preciso entender se ele participa de algum acordo comercial, né? Então, nós temos alguns, né, que acabam regendo o processo, né, de relação de negócios, né, as relações de negócio entre os países que participam desses acordos, né? Então, nós temos o GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios, né, que reduz ou elimina a tarifa entre os países participantes, limita subsídios governamentais e também estabelece proteção para a propriedade intelectual. Nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que trata de regras globais do comércio entre as nações e assegura que o comércio flua suavemente, previsivelmente ou livremente, o tanto quanto possível, né? Nós temos aí as zonas comerciais regionais, né? Que são áreas de barreiras tarifárias e não tarifárias de comércio entre países, né? Então, nós temos o Tratado de Maastricht na Europa, nós temos o Acordo de Livre Comércio na América do Norte, o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da República Dominicana da América Central, o CAFTA, União das Nações Sul-Americanas, Associação das Nações do Sudeste Asiático, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Nós temos também na Europa a União Europeia, né, que é um acordo comercial entre os países da Europa, e nós temos os BRICS, né, que é um acordo internacional entre alguns países, né, em qual o Brasil faz parte, juntamente com a Rússia, a Índia e a China. E essas áreas de comércio entre esses países, né, acabam tendo as barreiras tarifárias e não tarifárias, né, regidas por esses acordos. Então, nós precisamos entender também, todas as vezes que nós vamos realizar um negócio global, né, comprar ou vender alguma empresa ou algum produto fora, né, do país, a gente precisa antecipar dois aspectos, né, consistência global e adaptação local. O que é essa consistência global? É quando uma empresa multinacional, ela tem escritórios, fábricas, instalações de distribuições em países indiferentes e opera todos eles usando as mesmas regras, diretrizes, políticas e procedimentos, né? Isso daí implica no risco de usar procedimentos de gestão pouco adequados ao mercado, né? Então, eu preciso entender qual é a regra, né, de cada país, né, indistintamente, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa brasileira que opera nos Estados Unidos e ela, né, ela vai utilizar a regra que é utilizada no país dela, né?
a forma como ela vai pagar os seus funcionários e etc. Né? Agora, eu tenho também a questão da adaptação local. Tá? A adaptação local já é uma modificação de regras, ela é diferente da consistência global. Né? Eu preciso me adaptar às regras locais, né? As regras, as diretrizes, a política, os procedimentos, né? Inclusive para eu me adaptar às diferenças de clientes. Então, ela implica também, né, no risco de perder um pouco da rentabilidade e da produtividade. Né? Então, nós temos a consistência global, né, que é quando eu utilizo regras globais, né, de negócios, né, independente do país que eu estou, e a adaptação local, que aí eu vou me ater, né, às regras do local. A gente precisa entender também que os negócios globais, eles podem ter diferentes modelos, né? Então, eu posso ter um negócio global que tem um foco na exportação, que seria a venda de produtos produzidos internamente a clientes em um país estrangeiro. Né? Eu posso ter também um contrato cooperativo. E o contrato cooperativo é o contrato em que um empresário estrangeiro paga a uma empresa uma taxa pelo direito de conduzir esse negócio no seu país. Então, nós temos lá uma empresa que não é brasileira, operando no Brasil, mas que existe alguém que está pagando uma taxa, né? Essa pessoa paga uma taxa para poder atuar no nosso país. Nós temos também a questão do licenciamento, né, que é o acordo no qual uma empresa doméstica, né, a licenciante, recebe pagamentos e royalties por permitir que outra empresa, a licenciada, produza o produto do licenciante, venda seu serviço ou use sua marca em um mercado externo específico, né? Nós temos também a franquia, que aí é um conjunto de empresas que são interligadas e que o fabricante ou comerciante de um produto ou serviço, o franqueador, licencia todo o negócio para outra pessoa ou organização, né, ou franqueado. E nós temos também as alianças estratégicas, né, que aí já é um pouco diferente, né? São organizações que se juntam para atuar, né, conjuntamente, né? É, e elas unem os seus recursos, os custos, os riscos, a tecnologia e também as pessoas que atuam dentro da organização. Nós temos um exemplo no Brasil que é a Latam, né? Então, esse tipo de aliança estratégica a gente dá o nome de joint venture, que é uma aliança estratégica em que duas empresas existentes colaboram para formar uma terceira empresa independente. Nós temos também o modelo de negócio global no formato de subsidiárias de controle integral, né? Que são escritórios, instalações e fábricas estrangeiras, que são 100% da propriedade da empresa mãe, e nós temos também uma modalidade que seriam os novos empreendimentos globais, são novas empresas fundadas com uma estratégia global mais ativa, com venda, empregados e financiamento em diferentes países. É importante a gente entender que quando nós vamos montar uma organização no outro país ou levar uma empresa nacional para um outro país, a gente precisa encontrar um melhor clima para o negócio, né? E o que o Chuck Willis traz para nós? Que a gente precisa criar um clima de negócios atraente, que seria criar condições para que a empresa tenha acesso ao mercado em crescimento, né? Nós precisamos também observar se o local é eficaz ou mais eficiente em custo para construir um escritório ou uma fábrica. Além disso, é necessário minimizar o risco político para a empresa. Então, a questão política, o sistema político de um país, né, a forma como a política daquele país ela se manifesta, é importante também para eu entender qual vai ser o clima do meu negócio. Então, alguns fatores ajudam as empresas a determinar, né, o potencial de crescimento nos mercados. O poder de compra, né, tanto
né, dos clientes, né, quanto de fornecedores. Então, o poder de compra é extremamente fundamental, né, e também concorrentes estrangeiros, né, porque se eu instalar uma organização em que eu tenho muitos, né, vou instalar uma empresa brasileira num outro país, onde já existe uma alta gama de concorrentes estrangeiros, talvez não seja interessante para a minha organização. Outra coisa que a gente precisa observar, né, na escolha do local para o escritório ou uma fábrica, são os fatores qualitativos e os fatores quantitativos. Aos fatores qualitativos, o Chuck Willis chama a nossa atenção, né, com relação à qualidade da força de trabalho, né, que deve ser observado também no momento em que você escolhe o local para instalar a sua empresa, e também a estratégia da empresa, né? Então, dependendo do tipo de estratégia que você vai adotar, é claro que para você adotar uma estratégia, você precisa estudar, né, o mercado daquele país, né? E nós temos também os fatores quantitativos, e aí entraria a questão das barreiras tarifárias e não tarifárias, taxas de câmbio, custo de transporte e também o custo de mão de obra. Então, os negócios globais, eles exigem, né, além de todos esses fatores também, que a gente identifique a incerteza política, né? A gente precisa entender o momento político em que o país está vivendo, né? E a incerteza na política, né? E o que ele quer dizer com essa incerteza na política? Será que o sistema político daquele país, ele é um sistema confiável, né? Então, isso daí também é necessário que se observe no momento em que você vai instalar uma organização em um país estrangeiro, né? Até mesmo porque tudo isso impacta, né, no risco que você está correndo ao instalar uma empresa em um país estrangeiro. Outra coisa que é importante no momento de se instalar uma organização em um outro país é a questão da cultura. Então, o gestor ele tem que tomar consciência das diferenças culturais, né? Ele precisa observar a cultura nacional, a cultura daquele local, a cultura daquele país, que seria o conjunto de valores e crenças que são compartilhados entre as pessoas daquele país, né? São as percepções, as decisões, o comportamento, né? E também a dimensão cultural consistente entre os países que estão fazendo esses acordos, esses negócios, né? A questão do poder, do individualismo, a aversão à incerteza, a orientação, né, para estratégias e objetivos de curto e longo prazo, inclusive para que a empresa possa também coordenar o seu planejamento. Então, as dimensões culturais do país também são extremamente importantes. E aí, é necessário também que os gestores eles se preparem antes de adotar uma postura de inserção ou de instalação de uma organização em um outro país, né? Então, ele precisa se preparar para uma missão internacional. O Chuck Willis diz que quando você vai instalar uma empresa em um outro local, um país que não é o seu ou não é da empresa de origem, o gestor tem que ter em mente de que isso será uma missão internacional, né? Então, as chances de uma missão internacional ser bem-sucedida, elas podem ser aumentadas por meio de quê? De treinamento linguístico e intercultural, né? Que é o conhecimento da língua que é falada naquele país e também o conhecimento da cultura, né? E também algumas questões que são relacionadas a ao desenvolvimento familiar, né, das pessoas que irão trabalhar nessa organização e do próprio gestor, que estão relacionados à questão de cônjuge, a família, né, e a dupla carreira também. Então, para a gente resumir um pouquinho, né, esse capítulo 8, a gente precisa entender que negócios globais refere-se à compra e venda de bens e serviços por pessoas de diferentes países. Os acordos de livre comércio, eles possibilitam e eles criam novas oportunidades de negócio, intensificam a concorrência,
né? Os modelos para negócios globais incluem exportação, contratos cooperativos, alianças estratégicas, subsidiárias de controle integral e novos empreendimentos globais.